ouve falar do BMG o tempo todo em consignado. Agibank, mesma coisa. Deicoval, PAN, Master e Facta. Todo mundo concordou em trazer. Eita, e se eu disser a vocês que apareceram os advogados de 4? Aí vieram advogar para o C6 consignado, vieram advogar para o PicPay, vieram advogar para o Santander e para a Crefisa. Ou seja, antes de falar do Master aqui, eu quero dizer que blindaram 4 instituições financeiras poderosas com interesses escusos e que tem problema e que a gente devia estar investigando, e eu vou reapresentar os requerimentos, porque não é justo investigar 6 e passar a mão nos outros 4 que têm os mesmos problemas. O senhor é servidor de carreira? Sim, sou procurador federal, tomei posse em 7 de agosto de 98. Tá, e o senhor tomou posse no INSS, para deixar bem claro para o Brasil, porque o outro presidente do INSS que chegou aqui estava no auge do problema, chegou aqui cantando de galo, foi defendido por uma bancada aí, e eu vou mostrar aqui, é o chefe principal da organização criminosa estruturada. Só para deixar bem claro, o senhor chegou depois da operação, assumiu no dia 30 de abril. 30 de abril. E o senhor disse uma coisa que não me saiu da cabeça. É como se eu tivesse vindo para o INSS para não esperar nenhuma outra instituição e fazer um pente fino. Quem lhe indicou para ser presidente? 30 de abril fui chamado por um adjunto do advogado-geral da União, que era para ir para o Palácio do Planalto. Quando chego lá, estava reunido o ministro Messias, o ministro Vinícius, a ministra Gleisi, o ministro Sidônio, que me entrevistam. E logo depois eu sou chamado ao gabinete do presidente Lula, que me transmite essa missão, falando que não podia nem pensar em negar esse convite. Agora, nós vamos falar da CPMI em si. Presidente, o senhor foi eleito presidente por um acaso. O governo já tinha presidente certo, era blindagem. Trouxeram esse homem de Minas Gerais que eu nunca tinha ouvido falar. E ele está dando show. O Brasil não quer perseguição à direita nem à esquerda. O Brasil quer uma apuração séria. Eu sou testemunha viva da história que o senhor é um presidente correto e que não aceita pressão. Por isso nós chegamos até aqui. Nós precisamos passar 4 meses nos descontos associativos. Quanto? Estamos falando de um montante de 10 bilhões de reais em 10 anos. Passamos 4 meses. Descobrimos tantas coisas. Eu só fiz aí um apanhado. Chegamos em fevereiro. Retomamos na data de hoje a segunda parte da investigação. Quem são os investigados agora? O Sistema Financeiro Nacional. Deixa eu dizer o seguinte, as associações, elas tinham muitos padrinhos, eu vi de perto, muitos padrinhos na política, mas o Sistema Financeiro Nacional aqui, ele tem uma banda do parlamento lutando para continuar na impunidade e na safadeza. Enquanto lá nós estávamos com 10 bilhões, aqui nós vamos estar tratando de recursos nos últimos 5 anos, entre 400 bilhões e 500 bilhões. Ninguém quer que faça milagre numa investigação de 1 mês e poucos dias, porque em fevereiro os senhores viram praticamente as sessões encurtadas. Então, assim, qual é a melhor coisa para a impunidade? O tempo. Então, a gente teve 4 meses para desconto associativo, ainda vamos continuar e vamos ter 1 mês e meio para um ambiente de quase 500 bilhões de reais. Aí esse cidadão que estava aqui, chamado Marcel Van Hatten, vendo isso, recolheu mais de 200 assinaturas entre deputados e senadores para prorrogar a CPMI por 4 meses. A CPMI está lá no regimento e na lei.
com as assinaturas. O nomezinho é assim, prorrogação automática. Só falta uma coisa. Tem uma sessão do Congresso Nacional e o presidente do Congresso Nacional, que meteu sigilo nas visitas de Careca ao Congresso, ao Senado da República, que é a casa do povo, paga pelo povo. O presidente sequer mandou autuar o pedido de prorrogação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não acredito na prorrogação da CPMI por ato do presidente e do senador. Eu acho que nós temos que pensar numa ida ao STF para prorrogar os trabalhos, porque é direito do povo brasileiro diante dos requisitos objetivos e subjetivos. Nós vamos expor o sistema financeiro nacional, que é a parte mais forte de tudo isso. Mas há muita gente aqui na CPMI, não é fora não, é aqui, querendo que essa CPMI feche a tampa e esqueça muita coisa. Por isso, senhor presidente, nós estamos lutando contra o sistema. Para mim, pouco importa se é de direita ou se é de esquerda. Até hoje, eu nunca recusei com voto a convocação de quem quer que seja. Mas quero dizer mais, senhor presidente, não vamos fazer favor com o chapéu do aposentado e do pensionista. Banco tem muito a oferecer. Tem muita gente aqui dentro do Congresso que vendeu a alma e o coração ao sistema financeiro, mas escolheram pessoas que têm compromisso com o povo, e nós vamos lutar para mostrar isso dentro dessa investigação. Passa aqui, por favor. Depois eu volto para esse dado aqui. Passa. Eu fiquei pensando comigo. Eu digo, como é enfrentar o sistema financeiro? É pedido para todo lado. Eu vou fazer de acordo com o que tem de critério mais objetivo. Se nas associações, nós pegamos as associações que mais tinham problemas, eu fui na Secretaria Nacional do Consumidor, que é onde o povo reclama, e sem ouvir ninguém, eu peguei os 10 bancos com um ranking pior de reclamações e irregularidades. Eu achei um critério objetivo e fiz o pedido aqui para trazer quem? Para trazer os presidentes de banco. Por quê? Nós não trouxemos os presidentes de associações, não é para ter o mesmo parâmetro, ou tem investigado de primeiro e segundo grau. Foi o que eu fiz. Eu não conhecia, passa aí. Eu não conhecia ninguém. Eu, Alfredo, nunca tive o prazer ou desprazer de estar com essas grandes autoridades econômicas. Eu simplesmente fui na Senacom e fiz o levantamento. Quem é que apresentava mais problema para o aposentado e o pensionista? Está lá na Senacom. C6 consignado, PicPay, Santander, Crefisa, BMG, Agibank, Deicoval, PAN, Master e Facta. Ó, para mim pouco importa, estava lá, eu botei e trouxe aqui. Foi o que aconteceu. É proporcional, a gente fez o ranking com base nas reclamações. Foi feito com critério técnico. Depois explica, mas está lá no Senacom. O que é que aconteceu? BMG. Ih, rapaz, todo mundo ouve falar do BMG o tempo todo em consignado. Agibank, mesma coisa. Deicoval, PAN, Master e Facta. Todo mundo concordou em trazer. Eita, e se eu disser a vocês que apareceram os advogados de 4? Aí vieram advogar para o C6 consignado, vieram advogar para o PicPay,
vieram advogar para o Santander e para a Crefisa. Ou seja, antes de falar do Master aqui, eu quero dizer que blindaram 4 instituições financeiras poderosas com interesses escusos e que tem problema e que a gente devia estar investigando, e eu vou reapresentar os requerimentos, porque não é justo investigar 6 e passar a mão nos outros 4 que têm os mesmos problemas. Portanto, o Brasil precisa saber que tem advogados aqui na CPMI, do C6 consignado, que tem a mesma irregularidade desses aqui, do PicPay, que tem as mesmas irregularidades, do Santander, que tem as mesmas irregularidades, e da Crefisa, que tem irregularidade. Portanto, ninguém aqui venha posar de paladino, não. Querem defender o povo aposentado e pensionista, bota todo mundo na mesma toada de investigação. Aí eu vou dar um exemplo, vou dar só um exemplo do que foi feito e que está errado. Blindagem pela CPMI. Volta à apresentação do presidente, por favor. Só para a gente não ir muito longe. A do presidente. Pronto, vamos botar aqui. Não vamos muito longe, não. Presidente, boa tarde. O senhor tomou posse quando? 30 de abril. O senhor é servidor de carreira? Sim, sou procurador federal, tomei posse em 7 de agosto de 98. Tá, e INSS. o senhor tomou posse no INSS, para deixar bem claro para o Brasil, porque o outro presidente do INSS que chegou aqui, estava no auge do problema, chegou aqui cantando de galo, foi defendido por uma bancada aí, e eu vou mostrar aqui, é o chefe principal da organização criminosa estruturada. Só para deixar bem claro, o senhor chegou depois da operação, assumiu no dia 30 de abril. 30 de abril. E o senhor disse uma coisa que não me saiu da cabeça. É como se eu tivesse vindo para o INSS para não esperar nenhuma outra instituição e fazer um pente fino. Quem lhe indicou para ser presidente? Bom, no dia 30 de abril, sem pensar em INSS, em retorno ao INSS, porque eu entro no Serviço Público Federal como procurador do INSS 30 de abril, fui corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004. Depois, minha carreira funcional foi quase toda na CGU, tendo ocupado o cargo de ouvidor-geral da União, na época da implantação da Lei de Acesso à Informação, na época dos sistemas de ouvidoria, do Sistema Federal de Ouvidoria, depois corregedor-geral da União. Eu estava como corregedor da PGF. No dia 30 de abril, fui chamado por um adjunto do advogado-geral da União, que era para ir para o Palácio do Planalto. Quando chego lá, estava reunido o ministro Messias, o ministro Vinícius, a ministra Gleisi, o ministro Sidônio, que me entrevistam. E logo depois eu sou chamado ao gabinete do presidente Lula, que me transmite essa missão, falando que não podia nem pensar em negar esse convite. Esse produto aqui, de 150 para 450, esse produto ele teve início quando? O produto foi pela Instrução Normativa 175, o do 150 de novembro, e depois uma IN eu acho que de fevereiro de 25, que ele passou para R$450, por essa IN 182 de 2025. Me diz uma coisa, quantas instituições financeiras estavam aptas no INSS a operar esse produto? Na verdade, quem operou foi uma única, que foi a PicPay, mas aptas com um acordo de cooperação assinado tinha mais 2, que era a Agibank e... mais... tinha... e Bcred, né? Só que elas tinham assinado o acordo de cooperação, publicado, mas não podiam ainda operacionalizar. Presidente, o senhor está me dizendo, em outras palavras, que esse produto aqui no INSS só foi operado por uma instituição. O nome dela? PicPay. PicPay. Me diga uma coisa. Por que
o senhor rescindiu o ACT do PicPay? Essa rescisão do ACT do PicPay era porque era para operacionalizar esse produto do Vale Mais e não tinha operacionalização de crédito consignado. Então não tinha razão da Olha, deixa manutenção. eu dizer só uma coisa. Por que eu puxei isso aqui? Só para dizer aos senhores e às senhoras que meteram o dedozinho no voto e blindaram o PicPay. Por que os senhores blindaram o PicPay? O PicPay está no auge do problema. O Pente Fino aqui tirou o PicPay. Minha gente, o povo precisa saber. O PicPay faz parte do problema. Eu vou reapresentar PicPay, C6, vou reapresentar Santander e Crefisa. Precisa-se ter responsabilidade. Não vamos fazer investigação pela metade, não. Sistema financeiro não pode ter padrinho político dentro desta casa. É uma vergonha. É uma vergonha. E o PicPay recebeu sob medida esse produto, sob medida. Conseguiu até aumentar a margem de 150 para 450. Isso é um escândalo. A gente tem que investigar aqui. E olha, quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso são as ações do próprio INSS. Eu só quis dizer isso aqui, fiz essa referência para os senhores saberem. A CPMI está devendo à sociedade brasileira a investigação do PicPay, do C6, do Santander e da Crefisa. Vamos aqui, não vou muito longe não. Roberta Luxinger. Roberta Luxinger. Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher na vida, mas eu sabia quem era o marido dela, que foi um delegado federal que hoje está exilado, sei lá, na Suíça, o Protógenes Queiroz, porque fez uma investigação contra um banco aí que eu nem me recordo qual. Aí essa mulher de repente aparece. E aqui estão dizendo que ela não tem nada a ver. Eu já trouxe aqui o requerimento para ouvir e quebra de sigilo, não tem nada a ver. Roberta não tem nada a ver com a história do mundo. Tudo bem. Aí a gente sai de recesso, vem o STF com André Mendonça. Aí está aqui a decisão de todos eles, daqueles que foram blindados. Mas falando aqui só da Roberta. A investigada Roberta Luxinger é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes. Sua atuação se revela essencial para a ocultação de patrimônio, movimentação de valores e gestão de contas bancárias e estruturas empresariais, utilizadas como instrumento de lavagem de capital. Aí fala que só da Roberta. Segundo a operação da Polícia Federal, observa-se, isso o ministro André Mendonça. Só para deixar claro aqui, minha gente, que Roberta e seu pai receberam um montante lá na empresa deles, que tem suspeita não, tem comprovação dessa empresa ter recebido do careca do INSS por serviço não prestado, era só lobby, só lobby, safadeza e ficção. A empresa deles, pai e filha, recebeu 18.271.000 reais. Olha, de acordo com a Polícia Federal, só para dar um exemplo, foram 5 pagamentos de 300 mil reais. Só não, 5 pagamentos de 300, isso em dos braços da investigação. Sim, mas olha aqui, eu estou lendo, mas eu quero só botar aqui. Mesmo após a operação sem desconto, Roberta e careca do INSS continuam a operar. Olha como essa inocente
Olha como essa inocente se dirige ao careca, depois da operação sem desconto. Antônio, some com esses telefones, joga fora. Minha gente, tem a operação da Polícia Federal, essa mulher orienta o principal operador financeiro do roubo a jogar os telefones fora. Depois ela diz assim, depois em outra troca de mensagem com o careca do INSS. Antônio, para você saber, acharam um envelope com o nome de nosso amigo no dia da busca e apreensão. Aí Antônio responde com preocupação, putz. Na mesma data, Roberta envia mensagem, joga fora os telefones. Alguns dias depois, em 5 de maio, Roberta liga para Antônio, tentando tranquilizá-lo, e diz, na época do Fábio, se referindo ao filho do presidente da República, falar de Friboi e de um monte de coisa. Igual com você agora. Aí falam de outras empresas que deram uma ratada na entrada do ministério, botaram o nome do careca junto com a Roberta, aí ela pedindo para o advogado ir lá e tirar esse nome, porque vai complicar tudo. Mas eu queria falar de outra passagem que tem aqui. Em outra mensagem, Antônio Camilo, careca do INSS, faz referência à necessidade de se fazer mais um pagamento de R$300 mil. Ao ser indagado por Milton acerca de quem seria o destinatário dos valores, o que é que diz Antônio Camilo? O filho do rapaz. A Polícia Federal dizendo que possivelmente é o filho do presidente da República. Eu só estou dizendo isso porque eu pedi a quebra do sigilo de Roberta, Daniela, Lulinha e companhia. Não pedi por especulação, não. Pedi com base na decisão do ministro André Mendonça. Quando eu pedi a quebra do sigilo e a convocação dos presidentes de banco, não pedi com especulação, não, com base no índice de reclamação. Agora, eu não atendo favor e pedido. Também não vou ficar calado aqui vendo esses favores e pedidos sendo atendidos. Acho isso uma vergonha. A gente tem compromisso com o Brasil e precisa ter responsabilidade. Então, fiz essa apresentação inicial, presidente, para dizer que eu estou muito descrente da prorrogação da CPMI. E eu acho que a gente deveria tomar uma posição institucional se isso não for à frente. Acho que deveríamos exigir do STF a mesma postura que teve em outras comissões parlamentares de inquérito. É um direito do povo brasileiro saber a verdade e os pressupostos estão preenchidos para essa prorrogação.